estava falando sobre o Petkov. Sim, o Petkov chegou lá para mim e falou, Zeballos, eu quero morrer. Eu falei, como assim? Não, não quero morrer agora, não. É que eu vi um trabalho das pessoas que fizeram um estudo super randomizado, que tiveram morte clínica, vamos falar assim, com parada cardíaca, ficaram mais de 5 minutos. E essas pessoas têm algo em comum. Todas elas se viram e voltaram. E o que fez elas voltarem seria sempre alguma coisa importante, cuidar de um filho, resolver um problema. Mas o que todas elas relataram é que elas estiveram numa dimensão onde não existe nem tempo, nem espaço, onde tudo acontece ao mesmo tempo. É algo abstrato, é muito abstrato para quem está assistindo. Mas o que ele, em outras palavras, o que a gente quis dizer é que talvez a morte não é algo tão ruim, é que a gente tem medo sempre do desconhecido. Essa é a questão. Se bem que tinha o Papa Francisco, né? Ele demorou para ir, né? O Papa João Paulo, eu acho. E ele já tinha o lugar garantido, né? Quer dizer, ele devia estar comendo. Mas... vai saber também. Né? Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que, num conceito amplo, tudo está acontecendo nesse instante e basta a gente se sintonizar na realidade mais conveniente. Isso parece meio abstrato, mas ele não funciona só para a saúde, funciona para suas metas, para os seus objetivos, para os seus goals. E uma das metas é a saúde ótima que a gente sempre pode ter. Zeballos, eu sei que você gosta de dar esses conselhos. Então, assim, finge que você está dando uma consulta na TV para pessoas que, teoricamente, não têm nada muito grave ou muito crônico, mas que estão se sentindo num processo, sabe... Sim, boring. Que isso, com certeza, ao longo do tempo, pode vir a gerar uma doença ou pode vir a gerar algum tipo de patologia. O que você faria, assim, desde a hora que a pessoa acorda, até o momento que ela passa um estresse, até o momento em que ela... E também eu sei que não adianta falar para as pessoas medita, porque não é assim. Depende do perfil de cada um. Depende do perfil, mas existe uma coisa que eu acho que a idade vai dando a todo mundo, que é uma coisa de absorver mais as coisas, digeri-las com mais... Distanciamento do problema, não se envolve, né? Se as pessoas pararem, eu sempre falo isso, você quando recebe às vezes uma notícia, você fala, puta, agora acabou, né? Agora minha vida virou de ponta cabeça. 10, 15 dias depois, o problema já está meio solucionado, já está meio encaminhado, tudo bem, não estou dizendo que ele é grave ou não é grave, mas a vida segue e continua. E, na realidade, não foi o problema que mudou, foi a sua percepção sobre o problema que mudou. É exatamente isso. E muita gente, às vezes, se apavora ou se estressa demais num primeiro momento, e aí depois acaba descobrindo que a vida não era, que ninguém morre disso, que não é assim que as coisas acontecem. Mas eu acho que, assim, eu hoje me sinto um pouco mais assim, mas eu estou com 56 anos e eu acho que se eu me sentisse assim com 40... ou com 30, melhor ainda, eu provavelmente teria aproveitado, entre aspas, a vida de uma maneira muito melhor, muito mais... Não que eu não tenha aproveitado, mas eu teria tido menos estresses na vida, digamos assim. Como é que você acha que você... Você falou que tinha 6 ou 7 dicas. Tem. Eu vou dar essas dicas. Eu quero só contar uma coisa interessante. Às vezes... Aliás, muito frequentemente, quando a pessoa está com um problema, vai fazer uma atividade física que lhe dá prazer. Atividade física forçada é a pior coisa que tem. Uma atividade física que lhe dá prazer. Ele libera uma série de hormônios, endorfinas, etc. Quando ele volta, a percepção sobre aquele problema já mudou, o problema fica menor. E o que você está falando de percepção da realidade é muito individual. Eu já vou dar as dicas, mas eu quero dizer... que uma das coisas que me fez escrever esse livro é que eu percebi que a atitude minha diante do paciente tinha um benefício absurdo de passar confiança, porque eu estou acreditando no meu diagnóstico, tinha um benefício absurdo no problema que o levou ao meu consultório. E ele já sai com aquela fé, não, o Zeballos vai resolver, vai considerar outras hipóteses, mas ele vai resolver. Então, a mudança de percepção... ela pode ocorrer depois de você ir para uma igreja, depois de você fazer um esporte, depois de você conversar com um médico que é confiante no trabalho dele, que ele acredita no que ele está fazendo. O médico acaba sendo, então, um instrumento que faz com que ele pegue a confiança e se cure. Então, o que a gente pode fazer, assim, em dicas? Primeira coisa que eu falo é... você tem que ter sonhos, você tem que ter metas. Você tem que entender qual é o propósito da vida, que se der tempo eu falo a conclusão que a gente tem. Então você ponha 3 sonhos.
Aquela fábula do gênio da lâmpada, ela é fantástica, porque faz a criança escolher 3 pedidos. Ajuda a organizar a mente. Então, sempre tenha sonhos, sempre tenha projetos. Isso mantém as pessoas jovens. Aí, a segunda dica que eu dou, nós não temos defeitos. Quem tem defeito é porque está se julgando ou sendo julgado. Nós temos que aceitar as nossas limitações e ver o que nós queremos melhorar a nosso respeito. Isso é fundamental. É que nem o cara chegar lá, eu estou gordo, não. Você é um magro que está acima do peso. Nós estamos diante de uma mesma situação, mas com uma perspectiva diferente. Então, eu vou emagrecer, porque na minha cabeça eu sou magro. Então, o que eu quero que a gente faz é o seguinte, nós não temos defeitos, então escreva todas essas qualidades. E a terceira dica. A terceira dica é, se você escreve todas essas qualidades, uma a uma, você melhora a tua autoestima e você sintoniza para uma situação mais confiante. Então, nós temos também outra coisa que é muito importante, sonhar, reconhecer que você não tem defeitos, mas que você quer melhorar, reconhecer as suas qualidades e coisa muito importante, perdoa. Não é fácil falar, eu conversei com vários pacientes meus, eles falam, tá difícil perdoar esse cara aí, meu, tá muito duro perdoar esse cara, mas perdoa, transcende, toca a sua vida. Não ligue para o julgamento alheio, o julgamento leva a culpa. Então, você pede perdão também, mentalmente, não precisa ir lá abraçar. Agora, se tem um ente querido, cara, sabe o que eu vejo quando a pessoa está para morrer? Graças a Deus, bem velhinhos. Eu vejo eles falando, puta, eu preciso perdoar aquela pessoa, eu tenho que falar que aquilo não foi tão importante. A gente, às vezes, vai empurrando o dia a dia com a barriga e ficam questões cruciais no nosso inconsciente, quando a gente vai ver, já é tarde, a gente só lembra na hora que a gente perdeu o ente querido. Por isso que o exercício de você fazer algo sabendo que, vamos dizer, que se o mundo fosse durar um mês, é fantástico. Então, nós temos perdoar, perdoe, qualidades, melhorar em vários aspectos que você não tem defeito e sonhar. O que pode fazer para liberar aquelas substâncias relaxantes que comprovadamente rejuvenescem? Vou repetir, comprovadamente você consegue rejuvenescer liberando determinadas substâncias que você mede a telomerase. Faça mais vezes aquilo que você gosta. Isso é fundamental. Escreve uma lista das coisas que você quer fazer antes de morrer, a famosa bucket list. Elimina tudo aquilo que está te incomodando da sua vida. E, finalmente, evite aquelas experiências que te trazem emoções ruins e liberam cortisol que envelhece. Evite as experiências que você já experimentou e não gostou. Se você pegar um caderno, botar esses tópicos e parar para pensar, escrever durante um mês neles, você vai ver a mudança que vai ter na sua vida. Teve a feira de Austin, no Texas, é uma feira de tecnologia. As palestras mais concorridas eram aquelas dos trabalhos do MIT com os medalhistas olímpicos. Todos os medalhistas olímpicos faziam meditação, escreviam os objetivos e sempre acreditavam em si. Eu gosto muito de fazer diagnóstico. Quando o camarada senta na minha frente, eu sinto aquela vontade, não, eu vou fazer o diagnóstico. E aí algumas coincidências fantásticas acontecem que eu faço não só porque eu estudei, porque acontece alguma coincidência, eu li o assunto uma semana antes, isso já aconteceu. Ou então, o cara fica discutindo o diagnóstico que nem eu com você. Que é um cara inteligentíssimo, para falar a verdade, eu gosto. Então fala, é isso. Não, peraí, mas não é assim, como é que... Explica. Como é que você chegou nessa conclusão? Claro. E o médico tem que ser, eu já aprendi com o paciente, para você ter uma ideia, ele foi num outro médico, o cara resolveu, resolver dessa maneira, você tem que aprender. Uma das coisas que com a idade você vai diminuindo é seu ego, você não precisa ser o cara. Eu me considero hoje um instrumento para fazer o bem, eu tenho essa vontade de fazer o bem. Falando na medicina atual, que eu tenho algumas críticas a fazer, porque ela está se afastando um pouco da individualidade do paciente, cheia de protocolos. Num primeiro momento, para uma fase aguda, daqui a pouco, baseado nisso que você falou, que eu também acredito, daqui a pouco você vai digitar os seus sintomas e vai sair o diagnóstico. Isto vai acontecer em breve, que já em acontece, 10 anos. Parece, né? Que inclusive tem um índice de erro de diagnóstico pequeno. Aliás, eu bolei um programa de software junto com uma equipe que fez o raciocínio algoritmo,
porque eu quero nivelar o diagnóstico por cima. Mas as pessoas estão cometendo um erro, porque se soltam 4 diagnósticos, tem que ter esse lado humano para estimular esse poder de cura. O ser humano não vai ser substituível. Talvez os especialistas vão acabar sendo substituídos, vão ser todos physicians, porque o diagnóstico vai sair, nós vamos precisar de especialistas só para soluções. Isso é uma tendência. Em 10 anos, talvez eu que gosto de fazer diagnóstico, em 10 anos talvez o meu diagnóstico é nem a pintura e a fotografia. Talvez o meu diagnóstico não seja, mas eu já tenho um programinha que faz diagnóstico, que eu acho que vai ajudar as pessoas. E esse lado humano a gente sempre vai fazer. Desejo, logo realizo. Onde a gente compra esse livro, Zé Balos? Olha, tem nas principais livrarias, Livraria Cultura, tem várias livrarias, tem também a versão digital. Botando um Google, você acha onde tem. Vou falar para vocês, eu já li o livro, é o melhor custo-benefício que existe, porque é um livro baratinho, né? Quanto está custando? Eu não sei, o preço do mercado é 33, mas eles põem em liquidação, vira 23, eu não sei. Eu fiz para ajudar mesmo. É o melhor custo-benefício que existe. Você lê em 3 horinhas, tranquilamente, deitado numa rede. Muda muito a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de pensar. Foi um prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu, grande amigo. Obrigado por ter vindo. Imagina, que isso. Beijão. Não sei se vocês perceberam, mas ele é pai do Ziba aqui, está bombando. Fui promovido, Foi promovido. Ele leu o livro, Ziba, viu? Olha, hashtag... Bom, teus contatos estão aqui, as tuas mídias sociais. Sigam o hashtag Receita na Mesa. Ajudem a gente a fazer um programa cada vez mais bacana para vocês. Deem suas dicas, façam seus comentários. E amanhã, se Deus quiser, tem mais. Beijo, tchau.